E vamos Agora deu usar para que certo. fique até o final assim, né? Em nome de Jesus. Então vamos se organizar para ficar só uma live mesmo, viu? Não, 50 minutos. até porque você me pediu muita coisa e tá aqui o conteúdo que você me pediu. E não. Ah, o meu rabisco também está enorme da parte que você disse que era para eu falar. Então, Aham. Então estamos em empate. deixa eu só tentar aproximar aqui, porque tem. Está muito longe. Sim, bora lá. Bora lá. Primeiramente, deixa eu só falar rapidamente ao pessoal que assim, a gente vai ao nosso objetivo, enquanto o nosso objetivo não é exaurir tudo a respeito de Santana, até porque tem muitas coisas escritas, principalmente na patrística, né? Tem muita coisa legal lá Uhum. escrita. Mas o nosso objetivo é mostrar que a história de Santana não é sustentada do nada, né? Tem muita coisa legal que aí escrita e que por isso a gente quer falar da devoção a partir de elementos concretos, não simplesmente de uma coisa, né? Como muita gente diz que é lenda, né? A história de Ana Exato. Joaquim não é lenda, é própria uma realidade. Uhum. E aí, né, para começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a história bíblica, entre aspas, né? Porque existe o cânon, né? São os livros que estão na Bíblia que a gente utiliza hoje, mas Uhum. existem os livros apócrifos. E aí, como você está em Roma estudando sobre Bíblia, então a responsabilidade é sua falar sobre essa parte da dimensão dos apócrifos, o que é que narra, enfim. Uhum. Ah, A todo mundo que está entrando, pessoal, seja bem-vindo. Muito obrigado pela presença. pois é, sejam bem-vindos, bem-vindos. E assim, eu não vou entrar em muitos detalhes dos evangelhos apócrifos, até porque, como você mesmo diz, é um evangelho que não é acessível a todas as pessoas, porém nos traz muitos elementos que correspondem àquilo que nós chamamos hoje de devoção popular. Então, muita coisa do que a gente conhece hoje, por exemplo, muitos dados de Santana e São Joaquim, por exemplo, o nome dos três reis magos, que Belchior, Baltazar e Gaspar, são dados que nos foram trazidos exatamente pelos evangelhos apócrifos. Algumas histórias dos milagres de Jesus quando era criança. Então, assim, são alguns elementos. Claro que não tem uma veracidade, porque os evangelhos apócrifos foram escritos no segundo século depois de Cristo, foram escritos exatamente pelas primeiras comunidades cristãs, então as testemunhas oculares de Jesus já não existiam mais, e por isso que estes escritos foram considerados não tão confiáveis, exatamente porque foram escritos de tradição oral, né, poderíamos assim dizer. E por isso que quando foi organizado os textos bíblicos, o cânon bíblico, esses evangelhos, eles foram retirados exatamente porque já naquela época, a partir do segundo século, já existia um pouco dessa dúvida sobre a veracidade, se os livros tinham sido realmente inspirados pelo Espírito Santo ou não. Porém, tem muitas histórias ali que, como você falou, né? Os padres da igreja confirmam, a tradição mesmo da igreja confirma. Alguns elementos batem com os evangelhos, os sinóticos, o evangelho de João. Então, por isso que a gente pode muito bem olhar para esses evangelhos e acreditar, né? Poderíamos assim dizer, nesses elementos que são contidos lá. Uhum. Isso aí, partindo desse pressuposto que explica por que eles não fazem parte do cânon, mas eles ajudam a gente a ter também alguns elementos da nossa fé. O que é, né, que tem na verdade são dois, eu sei de dois, né, o de Tiago e o de São João, que é o João Evangelista, mas é um trecho que foi retirado do Evangelho, que depois a gente pode até falar sobre, eu posso até falar sobre. Mas o que é que tem lá no Evangelho, no Evangelho Apócrifo de Tiago, a respeito da narrativa de Santana? Antes de você responder, só fazer um aceno. Padre Dalmário entrou,
Padre Magno entrou, Padre Nunes entrou, o Cléber entrou e a gente quer acolher a todos vocês que entraram. E o povo que também está nos acompanhando, principalmente a nossa família que está aqui, né? Seja todo mundo muito bem-vindo. Uhum. Vai lá, né? Diz aí sobre Então, assim, o Evangelho de Tiago, que é aquele evangelho que eu conheço bem, assim, o Evangelho de João, como você falou, essa parte que é retirada, assim, eu não tenho muitos elementos para falar dele, mas o Evangelho de Tiago, ele traz alguns elementos importantes sobre a vida de Joaquim e de Ana, sobretudo na fase final, ali onde começa, poderíamos dizer assim, a angústia deles pela questão da esterilidade. E daí o Evangelho, a comunidade de Tiago tenta contar um pouco o clamor de Joaquim e Ana para conseguir essa graça, porque só frisando aqui, para o povo judeu não ter filho era sinal de uma desgraça por dois fatores. Ou porque eles traziam como herança do pecado que a família deles, a família, os antepassados cometeram, e daí eles estavam pagando as consequências desse pecado, ou porque eles mesmos não foram fiéis a Deus e por isso Deus estava dando como um castigo essa questão da esterilidade. E Ana e Joaquim já era de uma certa idade. Então, o Evangelho de Tiago começa próprio com um evento assim de humilhação, porque Joaquim tinha ido ao templo para oferecer o sacrifício, e um dos sacerdotes chega para ele e questiona, diz assim, olha, mas você... Claro que eu estou contando com as minhas palavras, né? Aqui eu não estou contando com as palavras que estão lá no Tiago. E o sacerdote questiona Joaquim, mas assim, como é que você, estéril, que não foi capaz de trazer um filho, de doar um filho para o Senhor, continua vindo aqui ao templo oferecer o seu sacrifício? E o Evangelho conta que Joaquim ficou com tanta vergonha, que do templo mesmo ele mandou comunicar a Ana que não iria voltar mais para casa, que iria embora, que ia se colocar no deserto, porque o Senhor já teria castigado demais ele, e agora ele não viria mais sentido na vida. E daí ele vai para o deserto, passar 40 dias, exatamente clamando ao Senhor, e tem uma oração belíssima de Joaquim, que ele diz assim, o meu alimento e a minha bebida vai ser somente a oração, e eu não vou sair daqui até que o Senhor me escute. Então assim, Joaquim saiu do templo, agora a gente imagina a cena, né? Você saiu humilhado de um templo, e com certeza ali tinham outras pessoas, outros sacerdotes, como Joaquim, que presenciaram aquela cena de humilhação, e ele saiu humilhado para ter que clamar ao Senhor essa grande graça. Aí depois tem um outro episódio, que é o episódio de Ana, porque ela começa a chorar e ela diz para o Senhor, ela diz assim, agora eu vou chorar a minha viuvez e a minha esterilidade, ou seja, duas situações de grande dor, né, para uma mulher, sem contar que ela era anciã, ou seja, já era de idade avançada, então você imagine a tristeza profunda, e daí entra a lamentação de Ana, que é dividida em 3 tópicos, que ela começa a se lamentar diante do Senhor, e ela diz assim, ai de mim no dia que eu nasci, por que eu nasci? Ai de mim a quem eu me assemelho. Então assim, é uma lamentação, tanto da parte de Ana como de Joaquim, mas diante da dor que eles estão passando por causa da esterilidade deles. E também, né, tem um outro elemento nisso, o sentimento do abandono. Uhum. Porque o que sustentou o pequeno resto de Israel na fidelidade foi, em meio às realidades contrárias a uma possível presença, ou seja, um possível cuidado de Deus, eles continuavam acreditando que Deus estava ali, não tinha abandonado. Né? O tempo de exílio não prefigurava o abandono de Deus. Então, Ana se encontra diante de uma realidade que faz com que ela diga assim, será que realmente eu fui abandonada por Deus, né? Porque eu não tenho marido, não tenho filho, o que é que eu tenho agora? Nada. Exato. Né? E assim, e quando a gente olha para a história do povo do Antigo Testamento, um grande exemplo disso é o exemplo de Jó, né? Olha a situação que Jó chegou ao ponto de perder tudo, mas assim, o fato dele, não é que ele duvide de Deus ao questionar Deus, não é que ele duvide de Deus quando ele diz assim, eu me arrependo do dia de ter nascido, por que que eu nasci? Como Ana fez, como Joaquim fez e tantos outros. Mas podemos assim dizer, é a própria miséria humana
que prova de uma dor assim incomparável, ao ponto de não reconhecer a sua humanidade e de rechazar somente o Espírito, poderíamos dizer assim, o Espírito Santo que está dentro da pessoa, né, e que anima ela ainda a continuar com a vida, né, o sopro vital. Uhum, isso mesmo. E depois aí o Evangelho de Tiago continua, porque depois da oração dos dois, Deus escuta o clamor dos dois, e daí aparece primeiro um anjo para Ana, dizendo que ela tinha sido abençoada por Deus, que ela iria dar à luz a um filho. E logo em seguida, dois anjos aparecem a Joaquim no deserto, dizendo que ele voltasse para casa, que quando ele chegasse em casa, a mulher dele estaria esperando. Agora sim, isso já tem passado os 40 dias de deserto dele. Não é do dia para a noite que acontece o fato. Então, e é interessante que Deus sempre manda os mensageiros, que são os seus anjos, para anunciarem as graças dele, né? E daí tanto Ana como Joaquim se rejubilam, começam a exaltar, e a oração deles muda de uma oração de lamento, de súplica, para uma oração de agradecimento pela graça que eles alcançaram. E nesse momento tem a grande promessa de Ana, que ela diz: independente do sexo, seja homem ou seja mulher, eu irei ofertar ao templo, por causa que ela se percebeu tão agraciada por Deus que ela não poderia fazer uma outra coisa de oferecer aquele fruto para o Senhor. Uhum. Isso. E o que o Evangelho de João apresenta, né, a parte do Evangelho de João, a parte que se tornou apócrifa, né, até porque foram palavras colocadas na boca de São João, né, um dos elementos que fizeram este relato fosse retirado, além dos elementos alegóricos que a gente sabe que é uma das características que faz com que o texto seja retirado do cânon. É um texto chamado Trânsitos, que é quando João vai narrar a visualização da chegada de Maria, de Nossa Senhora no céu. E esse trecho, que a gente já tem nesse compilado, né, bíblico que a gente tem a respeito de Santana, narra assim, João dizendo que Maria, quando chega no céu, ela é recebida, antes mesmo de ser recebida por Deus, ela é recebida por algumas pessoas que fizeram parte da sua descendência. Né? Aí entra a história aí entra Davi, Isabel, João Batista e Ana. E quando ele narra a presença de Ana acolhendo Maria no céu, é a primeira menção dos escritos antigos à dimensão da santidade de Ana. Uhum. Embora essa compreensão de santo, né, é uma coisa, não é dos primeiros séculos, mas o fato dele dizer que ela estava no céu e acolheu Maria é aquilo que a gente entende como o título de santo. Uhum. Então, isso foi no século XV, né, esse escrito é registrado no século XV, né, a escola de João registra colocando na boca dele, ou seja, naquele tempo já se compreendia essa dimensão da santidade e está presente nesse livro, no Apócrifo de João, intitulado Trânsito. Ele narra desde o momento do Calvário de Jesus, como é que Maria se sente, e aí ele vai narrando, né, os sentimentos até o dia do funeral, né, da dormição de Nossa Senhora. Uhum. É bem interessante porque quando ela está no leito de morte, ela pede para chamar todos os apóstolos. Uhum. E os apóstolos vão em torno do seu leito, e aí ela se despede dos apóstolos e abençoa, pedindo que os apóstolos não desanimem da missão que o seu filho tinha confiado a eles. Uhum. E aí ela dorme ali, o sono da morte, na presença dos apóstolos. Eu achei essa narrativa bem interessante. E, por exemplo, essa questão da dormição de Nossa Senhora, da Assunção de Nossa Senhora e da coroação, são três elementos que são tratados exatamente nos evangelhos apócrifos. Por exemplo, aqui na Espanha, não, na Espanha existe uma tradição muito grande, inclusive de uma devoção na dormição, na Assunção e na Coroação, que começou nos séculos passados exatamente com base nesses escritos.
E a gente sabe muito bem que, Machado, você vai falar a questão da iconografia, né? Quando a gente pega para a arte bizantina, eles retratam muito bem esses aspectos de Nossa Senhora, também alguns aspectos da vida de Ana, que você pega e vai ter exatamente nesses textos apócrifos. Uhum. Isso mesmo, porque... Não, termine a parte para eu poder entrar, para não ficar muito sobre a assunto. Você já vai mencionar alguma coisa do Evangelho de Tiago? Não, aí aí começa depois Tiago começa a desenvolver ele fala pouquíssimo do parto de Santana, de Ana, e depois ele começa a falar dos primeiros anos de vida. E tem um episódio bem engraçado que diz que quando Maria deu os primeiros passos, Ana soltou Maria, né? Maria andou 7 passos, depois voltou. E quando voltou, Ana se arrependeu de ter deixado a menina dar os passos e jurou para o Senhor que ela só iria andar a partir do momento que ela pudesse já caminhar para o templo. Porque a gente sabe que, segundo o rito judaico, quando a criança completasse 3 anos, era quando poderia fazer a oferta ao templo. E depois, quando eu vou falar das visões da venerável Maria de Ágreda, ela fala detalhadamente esses momentos, tanto o momento da purificação de Ana, como o momento da apresentação de Maria, que para mim assim é uma imagem belíssima, quando Ana chega no templo e Maria sai andando, coisa que Tiago não trata muito detalhado. Aham, sim. E daí, pronto, aí Maria cresce, depois já entra a questão de ser confiada a José como esposo, e daí começa toda a história da narração da vida de Jesus Cristo, que já entra com outros elementos, com outros argumentos, que sai da cena de Santana. É que nesse momento Santana sai de cena, e aqui é importante ressaltar isso, porque a presença de Ana na história do povo de Deus tem uma funcionalidade, né? Pela fidelidade que ela viveu junto com Joaquim, toda a existência dela é em torno de uma escolha que Deus faz. Exato. A escolha acontece, se realiza, por isso que Ana retorna para o céu, retorna para os braços do Pai, porque a missão dela foi cumprida. Então, não é porque a gente desvalorize, não é porque a tradição da igreja desvaloriza Santana depois que Maria é entregue no templo. Mas é pela compreensão de que a missão dela foi cumprida, e é esse o testemunho que é interessante relatar, né, escrever aqui. Encerrando o Evangelho Tiago, o Evangelho Apócrifo, eu não sei se convém agora dizer os nomes dos pais de Ana. Por que você vai dizer logo? Diga. Você descobriu? Olha... Não, o Santa Emereciana, que eu fiquei dizendo, esse dia eu estava brincando aqui em casa com os meninos. Assim, esse nome de Santa Emereciana parece nome de... Quando o povo junta vários nomes, que a gente sabe que o nome verdadeiro não foi esse, assim como Diana também não foi, como de Joaquim não foi, né? São nomes apócrifos, ou seja, nomes utilizados para justificar um sentido, né? Então, assim, o nome Ana quer dizer agraciada, e aí os pais de Ana têm outra razão de ser, que foram colocados para dizer que eles não vieram do bem. Então, assim, na pesquisa que eu fiz, a fonte, ao menos assim, para outros dados são confiáveis, mas eles me traziam outros nomes. Por exemplo, diz nesta fonte que o pai de Ana se chamava Matã, que era um sacerdote da tribo de Levi, e o nome da sua mãe era Maria, que fazia parte da tribo de Judá. Todos, aí, por isso que eu digo assim que é uma fonte confiável, porque todos vinham da descendência de Davi. E daí aí tem nomes, é importante recordar que os nomes bíblicos são dados com a razão de ser. Exato. Né? Não é no sentido histórico, né? Cronológico. E daí aí e eles dois tiveram 3 filhos, que o primeiro que se chamava Maria, que se casou com Cleofa e teve teve 4 filhos, que foi Tiago, o menor,
o discípulo, Judas, Simeão e José. E daí nos remete àquele episódio lá do Evangelho de Marcos, Mateus e Lucas, que conta quando Jesus estava pregando, que chega e diz assim, olha, sua mãe e seus irmãos estão aí. E exatamente eram esses os primos legítimos de Jesus, porque a gente sabe que para a tradição judaica, os primos de sangue eram chamados de irmão. Então aí a gente conecta com a questão dos fatos, né? Então realmente eles eram, como é que a gente diz, primos de Jesus, exatamente porque eram filhos da tia de Jesus, né? Que se chamava também Maria. Depois, a segunda filha se chamava Sabé, eu não sei como é que se diria em português, mas o nome em italiano se diz Sabé, que era a mãe de Elisabetta, a prima de Elizabeth, a prima de Maria, que ela foi visitar quando ela estava grávida no 6º mês. E a terceira filha, que é Ana, que é a filha mais nova deste casal, que depois teve Maria e tudo mais. Então, essa é um pouco da genealogia de Ana e Joaquim. Parabéns. Olha, eu botei para ele a parte bíblica, porque ele está estudando sobre isso, então fica você. Mas só para esclarecer ao pessoal, na nossa congregação nós temos esse compilado, que é esse livro, essa apostila, que não tem mais livro, e outras 3, que é onde tem assim o maior aglomerado de artigos da patrística, de diversos elementos da tradição da igreja que falam, né, sobre Santana. Foi uma irmã que fez, inclusive ela já é falecida. Então, assim, é um grande aglomerado de estudos a respeito de material a respeito de Santana. E, por incrível que pareça, neles não apontam os nomes dos pais de Ana e Joaquim. Uhum. Aí, quando a gente estava preparando o roteiro, eu disse assim, nem você que está aí na fonte, descubra essa informação, porque a gente não estuda sobre isso. Não, é interessante que são fatos, assim, muito... que faz parte, né? Porque são dados bíblicos que a gente conhece e tudo mais, sobretudo para nós, que somos sacerdotes, mas que nos fogem fazer essas conexões. Essa genealogia é interessante. Beleza. Eu acho que agora a gente pode ir para a parte da visão, da mística, porque aí Sim. completa os assuntos e aí a gente vai para a parte do culto, porque senão não vai dar tempo falar da parte do culto. Embora que a gente pode reduzir um pouquinho. Uhum. Sim, sim. Não, a questão da visão de Maria de Ágreda, eu posso falar de forma bem sintética, assim, eu posso me deter somente em 2 episódios que eu achei bem interessante, mas ela é venerável, Maria de Ágreda é espanhola. Exato, essa daí mesmo, que por muito tempo... A cidade de Deus. Exato, que você tem esse material aí? Tenho. Ah, muito bem. Então leia porque é um material muito bom. E o bom que você disse nada que tinha esse material. Claro, porque eu não vou mentir para ficar preta, eu não li. Eu sei da visão dela, mas assim, eu vou dizer assim, não, eu li não, eu sei o que é que ela falou. Porque assim, na verdade, foram diversas visões e que foram compiladas e que deu essa obra que é chamada A Mística Cidade de Deus, né? Que foi uma obra muito questionada, porque foi escrita no século XVII, se eu não me engano, século XVI, século XVII, eu não lembro com exatidão. E nesse período ainda não tinha saído, por exemplo, o dogma da Imaculada, e na visão dela, no escrito dela, ela já fala sobre o Imaculado Concebimento de Maria, né? Aí vocês imaginam, para uma igreja que não, poderíamos assim dizer, onde a voz feminina não tinha tanto espaço, uma mulher falar de um dogma, de uma realidade onde a igreja ainda não tinha se pronunciado, falar de argumentos teológicos que a igreja ainda não tinha se pronunciado, então realmente gerou uma rejeição muito grande. E ela foi, inclusive, foi pega pela Inquisição Espanhola,
Mas aí eu vi alguns dados dizendo que ultimamente a igreja tem dado um pouco de credibilidade, já inclusive o processo de beatificação dela foi reaberto e tudo mais. Enfim, para dizer assim que já existe uma conexão entre o que a igreja diz e aquilo que a Venerável Maria de Ágreda diz. Então, assim, nessa obra, que é a Mística Cidade de Deus, ela fala de toda a vida de Jesus. Na verdade, ela começa desde a criação até o Apocalipse. E é bonito porque ela sempre vai fazendo conexões com os textos sagrados. E dos textos sagrados, ela começa a revelar os episódios. Exato, o Padre Omar está dizendo que ela foi reabilitada, exatamente. E ela vai conectando os textos sagrados com as visões que ela vai tendo. E entre elas, ela trata de algumas visões sobre Ana e Joaquim, sobre o concebimento de Maria. E dois episódios assim que me chamaram muita atenção foi o momento da apresentação de Maria ao templo, que ela conta que quando Ana e Joaquim, Maria com 3 anos, chegaram ao templo para apresentar Maria, que a menina saiu dos braços de Ana, ela mesma subiu os degraus sozinha, correu e ela mesma disse sim, que queria se apresentar ao Senhor e tudo mais. Então, assim, para dizer que Maria era tão pura e tão consciente que ela era toda do Senhor, que no momento de apresentar, ela mesma se apresentou ao Senhor. O Padre Omar está dizendo que o comentário ao Apocalipse é belo. Eu vou chegar ainda nele, Padre, porque eu fiquei muito curioso para ler, porque é uma obra grande, né? Tá vendo aí, mas assim, é muito encantador exatamente por causa dessas conexões que ela faz com os textos bíblicos. E a parte que eu peguei foi a parte do Antigo Testamento. Eu já sou encantado com o Antigo Testamento. Quando eu vejo uma pessoa que fala com muito amor do Antigo Testamento, mais eu me apaixono ainda. Mas eu vou chegar na parte do Apocalipse, com certeza. Pronto, então assim, o elemento que ela traz... essa venerável, para ser bem sintético, ela apresenta esses fatos. Então, sobretudo no primeiro e no segundo livro, é onde ela traz a figura de Ana e de Joaquim com a história inicial de Maria, né? Porque depois que Maria... Aí é na mesma linha do Evangelho Apócrifo de Tiago. Depois que Maria cresce, que é confiada a José, aí Ana e Joaquim saem de cena e daí ela começa... Aí já entra a própria pessoa de Jesus Cristo, como você bem falou, né? Ana cumpre a sua missão e entra a missão diretamente da Imaculada e do Salvador. Isso. E é interessante, o Padre Omar tem salientado muito aí nos comentários a questão da teologia oriental, né, que você também está frisando aí. Toda essa dimensão cultual à Santana e também os fundamentos dos cultos à Santana, a gente deve à teologia oriental. Tudo começou na Igreja Oriental. E é interessante ter esse olhar, até mesmo de gratidão, porque senão teria se perdido, né, ao longo do tempo. Porque quando Gregório Nazianzeno, lá no 4º século, né, padre grego, é o primeiro escrito, né, de um padre, né, da patrística a respeito de Santana. E quando ele vai falar, mencionando Maria, fazendo referência à importância de Ana na sua vida, não é simplesmente uma menção, mas para apontar o que Ana fez de importante na história da salvação. E é graças a esse resgate que é feito a partir do século IV que a gente compreende hoje o porquê que cultuamos, né, temos devoção à mãe da Mãe de Deus. Não é simplesmente porque ela carregou Maria no seu ventre, mas o que ela fez teve relevância para a história da salvação. E um dos relatos que o Gregório Nazianzeno vai fazer, em uma das suas homilias, quando ele vai parafrasear um possível diálogo de Nossa Senhora ao contemplar o seu filho morto, Maria chorando, né, espiritualmente, não fisicamente, mas chorando aquilo que estava acontecendo, né, através de uma expressão, ela vai
apontar o que está fazendo com que ela suporte aquela dor. E aí ela vai dizer que por vontade do Pai eu fui criada numa santa morada, educada por um santo pai e uma santa mãe que me tornaram capazes de estar aqui e contemplar os meus filhos nos meus braços. Não é simplesmente uma menção de dizer assim, eu tive um pai e uma mãe, mas é a patrística fazendo referência ao que Ana fez de tão importante. Porque a gente sabe que o processo educativo, né, na dimensão psicológica do ser humano, ele vai dando as bases para que no amanhã você consiga não somente suportar, mas ressignificar, dar razão a tudo aquilo que está vivendo. Então é interessante ver isso. E uma outra coisa que também é interessante ressaltar é que quarto, quinto e sexto século, né, os padres que fizeram menção a Maria, sempre atrelava Maria a Ana e Joaquim. Nunca é uma dimensão desassociada, porque se entende que olha para Maria, automaticamente vê o testemunho do seu pai e da sua mãe. E aí eu lembro da questão do Evangelho, né, pelo fruto conhecereis a árvore. E a gente até reza isso na solenidade de Santa Ana e São Joaquim, uma das canções que a gente usa no Instituto. E o testemunho pode até não ter escritos, né? Mas olhando para Maria, a gente entende o que é que de fato eles trouxeram para isso. Mas aí, continuando essa parte da teologia oriental, né, sem ir muito a fundo na dimensão teológica, que precisaria de muito tempo, mas para a gente entender o culto que hoje nós temos a Santana, que vem deles. Por volta do século V foi construído um templo, onde foi aquela piscina de Betsaida, e em torno dessa piscina foi construído um templo para fazer referência a esse milagre, mas também para assinalar a casa de Ana e Joaquim, onde Maria nasceu, porque a teologia oriental, eles cultuam Nossa Senhora com uma dimensão afetuosa muito interessante. Sim. E essa é a possível primeira referência a um templo que, claro, não era dedicado a Ana e a Joaquim, mas fazia referência ao testemunho deles. Né? Porque uma vez que se recorda uma casa, se recorda a importância daquele lar para a história daqueles que ali visitavam. E nesse templo é que começam a realizar a festa, recordando o aniversário de Nossa Senhora, né, a 8 de setembro. 8 de setembro. E na cultura grega tem a tradição de, assim, tanto para o povo quanto para as festas litúrgicas. Um dia depois do nascimento do filho é um dia dedicado aos pais, porque as pessoas vão visitar o filho, o recém-nascido. Então, quem é celebrado são os pais que estão recebendo a visita. Então, assim, dia 8 eles celebravam a Natividade de Nossa Senhora e no dia 9 celebrava Ana e Joaquim, né? Por isso que a necessidade de um templo que recordasse a casa de Ana e Joaquim, que era para que quando as pessoas fossem visitar, pudessem recordar este momento que é tão significativo para a cultura oriental, né? A visita aos pais. E é interessante porque eles passavam 7 dias celebrando a Natividade de Nossa Senhora. Mas o dia, depois da Natividade, mais importante era o dia 9, que era justamente o dia que recordava aquilo que era cultural para o povo. E eles tinham, né, eu não sei se pela reforma, hoje em dia eu não tenho muito conhecimento da reforma do calendário oriental, não sei se modificou, mas nos estudos que apresentam o início do culto a Santana no mundo, fala-se de 3 festas na Igreja Oriental devotada a Santana: a concepção, a maternidade e a dormição. Né? Eles celebravam 3 vezes a importância de Ana e Joaquim para o seu povo. E é justamente dessa festa da maternidade de Ana, que é celebrada no dia 9 de setembro, que se compreende a importância de, no dia 8 de setembro, para nós do Ocidente, não celebrar Maria nascida do vento, como assim, falando do jeito bem comum. Mas é importante ressaltar que Maria nasceu desse casal, né, de Ana e Joaquim, e que uma festa, embora seja a importância de Maria,
mas está ligado à dimensão de Ana, que também é importante ressaltar. Pronto, isso foi o início da dimensão cultualista, que paralela a isso, a patrística já ia desenvolvendo os textos com fundamento teológico. Os santos padres têm muitos escritos a respeito disso. Agora, no Ocidente, só vai chegar no século X, né, 5 séculos depois do início dos estudos, e mais precisamente em Nápoles. Eu acho que o seu tá saindo um barulhinho, a intervenção, deve estar tendo algum trabalho. Melhorou agora? Melhorou. Melhorou? Beleza. Sim, melhorou. Sim, aí eu estava falando da questão do culto, né? Mas deu para entender ou contou muito? Não, foi só na hora que começou eu falei. Ah, beleza. Pronto, aí 5 séculos depois é que estavam me ligando, aí foi nessa hora que ligou. Gente, não ligue para mim agora não. 5 séculos depois entra no Ocidente, chegando em Nápoles, e aí é quando começa esse culto de uma forma não clandestina, mas fazendo referência à tradição oriental, né? Até porque não existia rejeição, só não tinha tradição de no Ocidente celebrar isso. E 4 séculos depois, com Gregório XII, é que começa a ser oficializado como uma festa litúrgica, né? No dia 26 de julho, conforme nós celebramos. Agora tem um dado muito importante. Nós falamos muitas das vezes que a igreja é muito patriarcal, né? Tem a figura do homem. Mas Joaquim não entra na festa litúrgica imediatamente. Exato. Joaquim só vai entrar na festa litúrgica depois. E eu fui pesquisar, Joaquim teve 4 festas litúrgicas até poder ser celebrado junto com a sua esposa. Ele foi celebrado primeiramente, né, no dia 20 de março. Depois ele foi celebrado no 5º domingo dentro da 8ª da Assunção. Depois mudaram ele para agosto. E só depois é que ele foi foi reunido para poder celebrar no dia 26 de julho. Então, até ele chegar à festa do dia 26, o coitado mendigou aí festas litúrgicas. Aí, por que eu falo da questão da sociedade que reclama que a igreja é patriarcal? A figura de Joaquim, né, não foi atrelada, não tem tanta relevância. E a gente sabe hoje em dia que quando se fala de Ana e Joaquim, a referência é muito mais a Ana do que a Joaquim. Né? Então, isso é para que as mulheres vejam que no comum mesmo, o comportamento da igreja nem sempre é um comportamento não machista, mas assim, de colocar no centro, né, a figura do homem. Mas a figura da mulher sempre tem uma relevância, sempre teve uma relevância muito grande na história da devoção. E tira-se de passagem o que aconteceu com Ana. Foi sempre reconhecido e Joaquim ficou. Até que entenderam que precisava celebrar os dois. Porque uma história está atrelada à outra, né? E aí começa a ser cultuado os dois, mas unicamente no dia 26 de julho, ao contrário da tradição da Igreja Oriental, que celebra eles em 3 momentos, durante o ano. E tem um outro detalhe que é como a devoção de Ana e Joaquim chega no Brasil. Eu não sei precisamente a data, mas eu não sei se você lembra, né, quando a gente visitou aquele museu de Santana e Joaquim em Minas Gerais. Eu não lembro se foi Tiradentes ou se foi Ouro Preto. Foi uma dessas duas cidades. Tiradentes. E que lá tem a primeira imagem de Santana que chegou ao Brasil, no Brasil, exato. Trazida pelos portugueses. Era isso que eu ia dizer, porque a devoção a Santana no Brasil foi trazida pelos portugueses já no início. Então, desde o início da história do Brasil, Santana a gente pode dizer assim, que assim como o cristianismo chegou no Brasil junto, Santana já veio ali, poderíamos assim dizer, já veio no presente, empacotado assim, já veio Santana no meio.
Não, naquele relato lá do museu não fala com precisão a data, né, que se chegou. Mas com certeza veio junto com a imagem de Nossa Senhora da Esperança, que foi Que trazida, né, foi também trazido, pelos exato. portugueses no início. Ou seja, a família veio dentro da caravela lá, veio junto com o pessoal, veio a família toda, veio Ana, Joaquim, Maria, Jesus, Jesus, todo veio mundo, todo mundo exato. para E evangelizar o interessante Brasil. porque, pronto, naquele museu deixa claro que, inclusive, a imagem sempre presente é de Santana, é da mulher. Claro que algumas imagens E a gente vê que tem. inclusive, ela é sentada, né? A imagem que Aham, está lá é Santana sentada com Maria. exato. Pronto, e um outro detalhe dessa questão de devoção no Brasil é impossível, não, seria ingratidão não falar de Caicó, né? Que é em 1600 e alguma coisa, eu não lembro, 1645 ou 95, eu sei que termina com 5, foi quando começa a devoção, né, no território que hoje a gente conhece como Como Caicó, que na Caicó. época era apenas, ainda Uhum. nem era freguesia, né? A freguesia se torna em 1748. Mas quando aquele vaqueiro, né, entra numa mata, e aí quem é caicoense deve lembrar, entra na mata e fica com medo por causa de um touro bravo que está querendo pegar ele. E aí ele invoca a proteção de Santana, prometendo que se livrasse daquele boi Uhum. bravo, ele construiria naquele lugar uma igreja dedicada a Santana. E aí começa, né, a devoção a Santana. E tem um outro detalhe que é a história do Poço de Santana, né, que durante a construção da igreja tem o poço, só que estava em um período de seca. E Uhum. aí eles fazem uma promessa a Santana para que não falte água. E o poço nunca secou, né? Foi Uhum. um dos outros milagres assim que Que Santana fez. fez, mas eu digo assim, que fez crescer a devoção, né, para o povo da terra, daquela terra, né? Por isso que a gente tem uma identificação tão grande com a questão de Santana, porque ela Uhum. sempre esteve presente nesses momentos difíceis de uma forma muito concreta. Uhum. Exato. E daí, falando dessa questão da devoção, eu não sei se eu já posso entrar, porque o nosso tempo já está quase terminando, na questão da Pode. devoção aqui em Roma. Não vou poder falar dos Sim, outros, sim. da questão da Itália, porque eu disse que eu iria pesquisar, mas assim, aqui na Itália eu conheço somente um santuário, tem outros santuários que são dedicados a Sant'Anna, mas eu tive a oportunidade de ir nesse santuário que é mais para o sul da Itália, onde durante a Segunda Guerra é um pequeno lugarejo, naquela época acredito que fosse quase como uma fazenda. As pessoas rezaram a Sant'Anna, pediram a Sant'Anna que livrasse a Itália da guerra, da Segunda Guerra, e daí eles, como é que se diz, ofereceram como agradecimento pela conclusão da Segunda Guerra, a construção dessa igreja, que depois se tornou um santuário, exatamente porque, como as pessoas também reconheceram a proteção de Sant'Anna, então até hoje tem no período de julho, é o mês também, inclusive, todinho de julho, onde as pessoas vão nesse lugar e daí começaram outros milagres acontecendo, sobretudo a questão da maternidade, que a gente sabe que Sant'Anna é uma das grandes intercessoras para as mulheres que querem ter filhos e não conhecem a questão da gestação. E então esse espaço. Mas aqui em Roma, atualmente só existem duas igrejas dedicadas a Sant'Anna, a do Vaticano, que é a única paróquia que existe no Vaticano, é a paróquia confiada à proteção de Sant'Anna. Depois tem a Igreja das Irmãs, das Filhas de Sant'Anna, que fica na Casa Geral, que é chamada Igreja de Sant'Anna em Laterano. E tem uma paróquia que pertence à Diocese de Roma, que é dedicada a Sant'Anna, porém é fora da cidade de Roma. Então são esses três espaços dedicados a Sant'Anna, aqui na cidade de Roma. A paróquia do Vaticano, é bem interessante a história, porque atualmente está sendo administrada pelos agostinianos,
Na verdade pertence a eles desde a época do Pacto de Latrão, quando que foi erigida como paróquia, porque até então era apenas uma igreja que pertencia a uma confraria. Hoje nós vemos muito, com o Papa Francisco diminuiu mais, mas com os outros papas, João Paulo II, Bento XVI, tem esse grupo. Eu não consegui traduzir para o português, também pesquisei no português como se chamava esse grupo e não consegui, então vai ficar confraria mesmo. Mas são aquele grupo de idosos que sempre estão de paletós, que sempre são cheios de medalhas, que nos momentos das visitas, quando o Papa recebe visitas de pessoas em luxo, eles estão sempre perto do Papa. Então esse grupo era um grupo aquilo de... que aqui Oi? a gente chama de irmandade. Exato, É era... aquilo que aqui a gente chama de irmandade. Pronto. Uhum. Só que aí tem um nome deles, que é esse nome, Irmandade de, que eu não consegui traduzir para o português. E daí, até o século XIV, era um grupo de muito prestígio, com muitos títulos, e por causa, tanto a nível político, econômico e moral, e exatamente por causa desses prestígios deles, eles conseguiram ter muita confiança dos papas, e por isso que eles organizavam muitas coisas a nível de agenda dos papas. E eles tinham, esse pequeno grupo, tinha uma devoção muito grande a Santa Ana. Então, eles sempre se reuniam dentro do Vaticano para rezar a Santa Ana. Aí o Papa Urbano VI construiu um altar. Se fala que é na Basílica de São Pedro, porém atualmente não existe nenhum altar mais dedicado a Santa Ana. E eles começaram a se reunir nesse altar para fazer os momentos de orações dele. E depois, mais na frente, com o Papa Pio XI, foi que foi construída a igreja, que hoje é conhecida como a Paróquia de Santa Ana, e foi confiada no primeiro momento a eles, mas depois com o Pacto de Latrão foi confiada aos agostinianos, que pertence até hoje. Então essa é um pouco da história de como a devoção a Santa Ana chegou naquela paróquia. E depois a Igreja das Irmãs, que é uma igreja com estilo neo-renascentista, que foi inaugurada em 1887, e daí é bonito perceber que é uma igreja dedicada a Maria, Mãe da Graça e da Misericórdia, mas exatamente como a congregação é das Filhas de Santana, então a questão da fama, né? Nas igrejas das Filhas de Santana. Então daí se pegou, e hoje a igreja é conhecida em Roma, ninguém conhece como a Igreja Mãe da Graça e da Misericórdia, conhece somente como a Igreja de Santana, exatamente porque pertence às Filhas de Santana. E lá tem o ícone, que é o ícone que é da tradição nossa, da família carismática de Madre Rosa, onde é venerado, inclusive antigamente era um espaço de muitas graças, você pode lembrar bem, embaixo tem inclusive os votos de muitas mulheres que conseguiram graças para ter filhos, mulheres que eram estéreis e que conseguiram essa graça de Santana. Era um espaço assim onde as pessoas conseguiam muitos milagres rezando diante daquele ícone. Lá em São José de Mipibu, não eu acompanhei, né, mas já testemunharam para mim, que isso foi logo quando o Padre Valdo chegou, de duas famílias, né, de duas mulheres que conseguiram ter filhos depois que rezaram a novena de Santana. Então, é interessante que não é um título muito conhecido, né? Esse título de Santana como protetora daquelas que querem ter filhos. Né? É mais conhecida como protetora dos avós, né? Santana e São Joaquim. É isso. E Santana também, na antiguidade não, nas décadas passadas, ela era registrada como protetora das parturientes, né, das mulheres, no tempo que existiam, né, as mulheres que faziam os partos em casa. Que hoje é conhecida como dolo. Isso. Então, tem isso. Nem tem um outro detalhe interessante que eu fui fazer nesse livro que a gente tem, eu acho que ele foi organizado na década de 90 ou final da década de 80. Mas naquele tempo existiam 19 congregações dedicadas a Santana. Uhum. Né? Os filhos e as filhas de Santana não são as únicas congregações que são dedicadas a... Hoje eu não sei, né, se ao longo desses mais de 30 anos, se essas congregações ainda permanecem.
mas existem muitas congregações que são Pronto, devotadas. aqui na Diocese de Roma, atualmente, de ramo masculino só existe nós, filhos de Santana, mas do ramo feminino existem as filhas de Santana, as irmãs de Santana e o Instituto de Santana. São as 3 congregações que levam esse nome de Santana, só aqui na Diocese de Roma. Olha, tá aparecendo aqui 2 testemunhos, né, Rose? Eu não sei se Rose, que tá falando aqui, é Rose. Não é Rose Dona Jutália, não, mas é Rose que tá falando que também conseguiu, Cristina, que também conseguiu ser mãe com a graça de Santana, então tem isso. O Padre Bruno, que foi coreano junto com a gente, que tá aí, eles dizem que o melhor título é o Santana de Caicó. Olha, o Caicoense atribuiu um sobrenome para Santana muito peculiar nosso, né? Nós temos Santana de Caicó. Os irmãos aqui de casa aqui dizem assim, não, a Santana de Caicó é outra, porque existe a Santana de Caicó. Mas, agora sim, tem para a gente poder encerrar, que já vai chegando ao final. Para o caicoense, tem uma coisa que é muito interessante nesse aspecto da devoção. O que Ana simboliza naquela cadeira sentado, é aquilo que está muito enraizado na nossa cultura, né? O caicoense tem muitos elementos da tradição judaica, né? Da família em torno da presença da Senhora, da presença matriarcal. Então, assim, é uma imagem que se identifica com a nossa história. Então, por isso que todo caicoense tem uma dimensão afetiva muito forte, porque não é somente uma imagem, mas é uma imagem que representa aquilo que a nossa cultura prega, né? Aquilo que a gente vive, né? E ver a Ana ensinando, a gente faz referência àquilo que as nossas avós sempre fizeram, nos ensinar, né? Caicoense principalmente das tradições mais antigas, sempre fala dessa referência catequética vinda da avó, né? E a presença da avó era aquela que não só ensinava as coisas sobre Deus, mas as coisas da família, a respeito da família, como se portar. Então é a presença de respeito, por isso a mestra, a sentada, a senhora, que por isso que a gente se identifica tanto. Exato. E essa questão poderíamos até entrar no aspecto bem carismático, né? O espírito de família, que para nós, filhos de Santana, é um elemento importante, porque, por exemplo, quando Santana inspirou a regra de 69, quando o Padre Tornatore escreveu e que Madre Rosa confirmou, é muito presente isso, né? A minha família. Eu acho que se a gente pegar a regra de 69 e for recolher quantas vezes Santana diz a minha família, é muito forte isso. Então, assim, falar de Santana sempre é trazer esse elemento importante, a questão da família, do espírito de família. E a gente sabe que em Caicó, a festa de Santana é um momento onde as famílias se reúnem, tem muito essa coisa, né, de voltar na terra para rever a família. Exatamente, é uma herança, né, da espiritualidade de Santana. E, assim, claro, isso é uma coisa que eu vou dizer a partir de uma compreensão minha, né, basicamente minha. A gente sabe que a igreja é uma comunidade reunida, né, uma assembleia convocada para viver esse espírito de unidade, de família. E quando Jesus Cristo morre, quem é que sustenta esse espírito nos apóstolos para que eles não se espalhem? É Nossa Senhora. Nossa Senhora. E reúne os apóstolos naquele clima de medo, de decepção, de frustração, para manter esse espírito de família, esse espírito de comunidade, para que o projeto continuasse acontecendo até que a ressurreição se realizasse e eles pudessem acreditar no que Jesus Cristo pregou. De onde Nossa Senhora aprendeu isso, essa habilidade de reunir a família? Em casa, com Ana. E é por isso que a gente olha para Maria e aprende e entende de onde ela aprendeu tantas coisas. Foi do casal Ana e João. Isso. Nem a gente já está chegando ao final. Eu olhei agora o relógio. Eu acho tem muita coisa que poderia falar ainda, mas infelizmente a gente pode depois ver um outro momento, sei lá. Mas de antemão era isso. Deixo as palavras finais. Não, eu encerro porque você que encerra, você que está responsável pela live agora. Ah, sim. Então,
a devoção com Santana é tudo isso. Não é uma lenda, né? A gente passou 1 hora falando coisas assim, muito pegando elementos daqui e dali, e diante de uma história muito longa, né? Então tem muita coisa boa para falar. Então a gente tem uma devoção que tem fundamentos. Isso é o legal ver da história de Ana e Joaquim. E que não começou aqui, né? Desde os primeiros séculos que essa relação já existe, que a gente apenas dá continuidade. Então é legal olhar Santana com esse olhar teológico, histórico e até mesmo psicológico diante da importância que ela teve para a formação de Maria. Exato. E assim, uma live sobre Santana de Caicó. Aí tem que fazer com ele, com o Bruno. Talvez você, né, e Bruno podem fazer juntos. Mas assim, para mim falar de Santana é uma coisa muito enriquecedora. E sobretudo nesse período que eu estou me detendo em um argumento teológico. Então, para mim, estudar Santana cai exatamente como uma luva, né? Porque eu tenho a possibilidade de entrar ainda mais, e sobretudo no Antigo Testamento, que é, como eu disse, é a minha paixão. Então, para mim, foi uma oportunidade, inclusive esses dias, poder ter estudado algumas coisas e poder ter enriquecido mais. Agradeço a todos que nos acompanharam, aos amigos, à nossa família, ao padre Dalmário, que ficou do início ao fim. Eu me senti honrado de poder estar falando na presença dele, porque esse homem é uma potência. Ao padre Renato, que eu vi que entrou agora no final, não sei se ele ainda continua. O abraço grande para ele e a todos, a família, os amigos, a minha gratidão. Aqui em Roma nós já são 11h10, já vai ser dar 11h10. Então já Mas tava reclamando que você tá com cara de sono. Tá na hora de você ir dormir. Exatamente. Já é 11 horas da noite, já tá na hora de dormir. Mas é isso que Cunhada, prepara o filhóis. Segunda-feira eu chego. mate de inveja. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado, né? A presença de todos vocês, né? Principalmente da nossa família, das pessoas que gostam. Alguém perguntava aí se era live sobre Santana de Caicó. Não, era sobre Santana. A gente falou rapidamente sobre a devoção sobre Santana de Caicó. Nem vai deixar salva no IGTV dele. E depois eu vou também publicar no meu também, para a gente poder, né, espalhar aí mais ainda o conhecimento a respeito de Santana. É isso, né? O povo de São José, o povo de Caicó, o povo daqui de Natal, todo o povo. Bahia Formosa também. Bahia Formosa gente, também, né? entrou, exato. Meu abraço grande pro povo de Bahia Formosa, que morro de saudades. Entrou também um amigo meu italiano. Aí ele depois mandou uma mensagem assim, dizendo assim: eu entrei, mas tive que sair porque eu não estava entendendo nada. Depois você bota uma legenda. Ai, Deus do céu. Tá bom. Olha, aí uma casa Pois vai tá, fazer a sua pessoal. barba. Obrigado pela presença de vocês. Vixe, Maria. É verdade, Maceió. Uhum. Então, obrigado. Larissa de Campina Grande também tá aqui. Ótimo, então. Tava vendo aqui. Larissa e Dona Sandra. e Um abraço para Dona Sandra também. Uhum. É isso, gente. Pois tá, vamos lá encerrar que eu vou para a Vigília de Santana aqui em casa, que vai ser agora às 18 horas. Meu filho, eu já rezei demais, eu já participei de 2 vigílias. Eu vou começar a minha agora. Tá bom, então. Pois um abraço Tchau, grande, pessoal, fiquem com Deus. Tchau. Sim, pessoal, amanhã, 11 horas, no canal Paróquia Virtual Cenáculo, nós estaremos celebrando a missa votiva Santana. Então acompanhe no YouTube Paróquia Virtual Cenáculo, eu, Padre Dalmário e os irmãos aqui da comunidade estaremos juntos celebrando Santana, esse momento tão bonito, né? Obrigado mais uma vez, fiquem com Deus. Tchau, tchau, Nen, boa noite. Tchau, boa Amanhã noite, boa vigília e amanhã a gente se fala. Tchau. Bye.